Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Essa semana, participação especial do doutor Davi ou David Nogueira. Como é que a gente chama? Tanto faz, David? Tanto faz. Tanto faz, mas aí tem uma história aí nesse nome, não tem? Tem uma Era historinha. pra ser um nome bíblico, então seria Davi. Teoricamente, sim, que meus irmãos têm nomes bíblicos, né? Legal, mas aí acaba que dá uma bagunçada, porque geralmente com o D no final a gente chama de David, né? Mas beleza, Isso. Davi ou David, a gente tá aqui hoje com uma presença do doutor voltado pro direito imobiliário, não é isso, doutor? Isso. Quanto Isso. tempo aí de carreira, David? Eu tenho 20 anos de advocacia e desses 20, 19 já no direito imobiliário. Direito Eu já entrei imobiliário. no direito imobiliário direto. De cabeça. Cara, e é legal saber disso, porque a gente tem poucos advogados na cidade que se posicionam focado nesse nicho, não é? Ou eu tô errado, me corrija se eu estiver enganado. Não, você está certíssimo. É um nicho que ele é diferenciado, porque quem fez direito vai saber o que eu vou falar. Certo. A gente não estuda isso na faculdade de direito. Né? Direito imobiliário, você vê coisas Pouco mínimas visto. no Código Civil, muito pouco. E quando eu falo de direito imobiliário, nós falamos de uma cadeia de atos, né? Uhum. Você tem registro de imóveis, você tem contratos, você tem a regularização fundiária. Cada nicho desse tem lei própria. Então, não é uma coisa tão simples de lidar, Sim, entendeu? exige estudo, dedicação, como Estudo qualquer área, né? e uma coisa que é muito interessante que eu tive sorte, eu trabalhei nessa área dentro da Secretaria de Terras do Governo do Estado por 15 anos. Então, foi uma faculdade à parte para mim, Sim, entendeu? foi tua pós. Quem não teve esse privilégio de ter o que eu tive, né, de aprendizado na prática, Uhum. adquire, com certeza, né? Porque Mas rala um pouquinho mais, mas né? vai ralar mais. Entendi. Pessoal, já ia esquecendo, só pra variar. Obrigado por estar aqui. Obrigado por você que já está inscrito. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva, ajude o canal a crescer. O podcast precisa chegar aí no número legal de inscritos para a gente fazer novos investimentos aqui no nosso canal. E eu conto com a tua ajuda. E deixa o teu like, porque é o like que faz o YouTube entregar esse episódio e todos os outros episódios do Café com Corretor para mais pessoas, beleza? Então não esquece, deixa o like, é de graça. Deixa eu voltar aqui contigo, David. David, meu amigo, 20 anos aí de mercado, 19 no mercado do direito imobiliário. Sim. Já viu muita história aí acontecer no nosso mercado, né? Ou Como é que tá? A gente que é do mercado, como corretor atuante, a gente não ouve muitos casos processuais dentro do nosso mercado. Eu sei que existem, mas não é comum a gente ouvir. Você vivencia isso há 19 anos. Tem muito caso assim de corretor colocando cliente que não quis pagar a comissão na justiça, ou cliente processando o corretor por um mau serviço ou por algum dinheiro, ou não é muito a tua área de atuação? Como é que tá isso aí na tua eu vida hoje? trabalhei praticamente 15 anos dentro do governo do estado, Certo, então eu não tinha tanto contato com com essa essa parte parte jurídica, processo. processual dos Entendi. corretores. Mas eu posso te dizer assim, que eu conheço casos Uhum. reais mesmo que eu vivenciei, porque como eu te falei anteriormente, eu faço eventos para corretores, né, Sim, seminários sim, sim. anuais, e eu tenho muito contato com corretores. Então, de vez em quando, eles me ligam com um probleminha aqui, um problema ali, coisas que podem levar ou levaram A à processo. justiça, né? A Entendi. processo. Entendi. A tua área é mais na parte documental de registro do imóveis. É essa o teu foco? Não, não necessariamente. A questão é a seguinte: como eu também já conversamos nos bastidores, a questão do corretor, como eu tenho Uhum. muitos amigos corretores, né? Sim. Eles me procuram muito. E eu percebi que há uma deficiência, porque você, como corretor, tu sabe como é que funciona. A formação de vocês é uma formação curta, né? Tem o Sim. TTI, Hoje é mais curto é ainda do que TTI, né? era. Que chama. É, É o técnica de TTI que transações é de imobiliárias. 8 a 12 meses, mais ou Sim, menos. hoje já tem 90 dias. Aí tem os cursos de graduação que dá 2 anos, 4 anos. Uhum. Mas você imagina, eu com 5 de direito, não aprenderia nada se eu não tivesse tido a prática que eu tive durante a minha carreira. Você imagina um curso de 8 meses, né? Sim, sim, sim. Então, é um nicho muito complicado de lidar. Eu sei que os corretores, eu converso muito com eles isso, muitos falam assim, poxa, a gente está ganhando dinheiro e muitas vezes não se preocupa com os cuidados que deve ter, né? Que é Claro. aí que surgem os casos, né? Os problemas, Os né? problemas. E eu posso te contar alguns no decorrer da nossa conversa aqui, coisas sérias que aconteceram por detalhes mínimos, por negligência e muitas vezes por falta de conhecimento. Quando é negligência já é ruim, a falta de conhecimento agrega, né? Pior Porque ainda. você tá ganhando dinheiro, tem que dar uma invertida, né, na profissão, né? Porque você vê só, falta de conhecimento. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu tenho um caso que eu atuo, que é uns imóveis lá para o Ianduba, ali para a estrada, Uhum.
E certa vez a cliente me ligou e falou assim, olha, estão vendendo um imóvel lá, acho que é na nossa área lá. Sabe que Iranduba é complicado, né? Sim, tem história ali, História, tem história. Aí, o que acontece? Eu liguei pro suposto corretor, que eu acredito que seja, porque ele se identificou como corretor, e perguntei se ele tinha documentação do imóvel. Aí ele mudou de assunto. Não, aqui você precisa ver o terreno que tá... E queria te vender. Queria vender. Eu falei, não, amigo, eu quero saber primeiro se tem documentação. Eu não vou ver terreno sem ver documentação. Aí ele falou assim pra mim, não, aqui nós temos tudo. Temos o registro, temos o título definitivo. Aí, primeira coisa, se você fala isso pra um leigo, o cara pode até engolir. Uhum. Mas pra mim, eu já percebi que ele não sabia o que estava falando. Né? Porque o registro não é um documento, é um ato. Né? Você pega um título definitivo, registra no cartório e cria-se o documento do imóvel, que é a matrícula. Né? Então, quando ela falou que ele tem o registro, ele nem trabalha em cartório para isso, né? Eu tenho o título definitivo. Se tem título definitivo, não está registrado. E se não está registrado, tu não é proprietário. Então, começa por aí que você vê. Uma pessoa que não tem conhecimento te fala isso, ela perde uma venda. Você entendeu? Então, assim, é preocupante. Aí eu sempre me preocupei com os amigos corretores e eu comecei a fazer seminários para ensinar para eles algumas coisas que eles não conseguiram aprender nos cursos que fizeram, no dia a dia, né? Tentar resguardar um pouquinho a questão mesmo de processos que eles podem vir a sofrer por conta de ou negligência ou falta de conhecimento. E eu venho caminhando aí, dando essa ajuda para corretores há algum tempo. E como é que tu percebe a aderência dos corretores ao curso, ao workshop que você propicia? Eu tenho hoje 2 grupos de WhatsApp com mais de 100 pessoas. Todos corretores. Todos corretores. Desses 100, todos eles participaram de eventos comigo. Só que nunca no todo. Vão 20, vão 30... Né? Depois vai outros 30. Repete, dos 30 vai mais 5, justamente. Aí novos. E uma coisa que eu percebo, assim, os corretores, assim, de uma forma quase genérica em Manaus, eles são muito despreocupados com isso, né? A gente que é advogado sabe o tamanho do problema que isso pode causar para eles. Eles são muito despreocupados. Então, eu fico perturbando, gente, tomem cuidado, vamos lá, vamos participar. Eu fazia seminário de R$100, pô. E ainda assim, tu não consegue colocar 50 pessoas numa sala com um cresce de 7 mil pessoas em Manaus. Mas tu entende que isso tem a ver com justamente não ter em Manaus essa quantidade de processos contra o corretor que não tem esse conhecimento, é negligente no processo de venda? Ou é uma característica, porque advogado, via de regra, tem que estudar, tem que ler, isso aí não tem como tu se formar em direito, tirar a tua OAB sem estudar muito, sem ler muito, A gente morre estudando, né? Pronto. Verdade é e aí, o corretor, a gente também entende que a gente tem uma régua de acesso muito baixa, né? Você não precisa ter uma graduação, enfim, a gente até brinca, né, de maneira pejorativa, mas acaba nem sendo meme, que teve todos os dentes da boca e fez o TTI, tu vira corretor e tá tudo certo, né? E aí a gente vai avançar entre dividir essas pessoas profissionalmente ou não profissionais. O que tu entende que acaba fazendo com que, por exemplo, de um grupo de 100 corretores que já te conhecem, que de alguma maneira talvez até já foram teu cliente, tu já assessorou eles em algum momento da tua carreira, não conseguem estar presente num seminário importante como de documentação? Olha, nesse caso dos 100, não necessariamente o caso seria ele. Vamos dizer assim, se você faz um evento e a pessoa se sentiu à vontade e acha que conseguiu assimilar um conhecimento, talvez ela não tenha por que voltar, a não ser que ela queira massificar o conhecimento. Sim. Agora, por que os outros não vêm? Aí tem fatores que podem ser colocados. O primeiro é que eu sempre fiz sozinho. Então, eu era o marqueteiro, eu era o palestrante, entendeu? Tu organizava eventos, fazia porque tudo. Evento de R$100, amigo, eu não posso ficar pagando pessoas para... Eu tô dando conhecimento de graça. R$100, tu não faz um lanche. Hoje em dia tá pior ainda, Pior né? ainda. Eu dando conhecimento que eu adquiri com 5 anos de faculdade e mais 20 de carreira. Estrada. Entendeu? Tô dando de graça. Aí eu fico me perguntando por que esse pessoal não aproveita isso. Eu acho que esse é o ponto. Né? É incrível. Porque é de graça. Cara, eu fiz um curso... O pessoal não valoriza. Pode ser. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento para a regularização fundiária urbana, que a legislação mudou em 2017. Eu fui a São Paulo e gastei R$10 mil para fazer esse curso. Para aprender o que eu já sabia, mas me atualizar na legislação, pegar a orientação de quem fez a lei, inclusive, né? E fui lá e gastei. Cara, você pega um evento de R$100 aqui em Manaus e você não conseguir colocar 50 pessoas numa sala, tem alguma coisa errada, ou com o evento ou com as pessoas, né? Ou um pouquinho de cada, né? Como tu falou, Fabiano, eu faço tudo. Talvez o fazer tudo seja um ponto negativo que acaba a divulgação não fraca, tendo tempo né? de divulgar como deveria, ou de trabalhar um
uma experiência melhor para esse teu cliente. Uhum. E tem a ver com também da categoria não ter essa cultura ainda de estudar, de buscar massificar o Também. conhecimento ou ampliar o seu conhecimento, né? Mas o legal é que a classe, por exemplo, a classe de corretores que já participou, porque meus eventos eles são focados em corretores. Sim, eu até já abro uma entendi. vez ou outra, mas eu foco no corretor. Todos que participaram, para mim, foram unânimes em, ao final, me agradecer e dizer, olha, hoje eu sou um corretor diferente. Aprendi um assunto Aprendi aqui coisas que eu não sabia nem para onde ia Entendi. e coisas que vão me resguardar. Então, assim, já saiu dali diferente, né? A gente chama, vamos lá, vamos aprender, vamos melhorar, vamos ser diferente no mercado. E tu é resiliente, que tu tá fazendo quanto tempo esse workshop? Cara, já tem uns 3, 4 anos que eu 3, faço 4 isso. anos, né? E aí, tu fez parceria com alguma imobiliária, com Nunca, Cresce, tu nunca nunca buscou apoio busquei. nesse aspecto. E nesse período, o teu foco, o workshop, basicamente, lógico, eu entendo que você deve agregar novos conhecimentos, mas é voltada para documentação, é isso, David? Não, necessariamente. O que acontece? Esse workshop ele vai ter uma visão diferenciada. Nos eventos que eu faço para os corretores, Uhum. eu faço eventos focados. Por exemplo, fazer um evento sobre registro de imóveis. Certo. Fazer um evento sobre contratos de compromisso, de promessa de contrato de gaveta. Eu fazia focado. Uhum. Esse, eu estou querendo que o corretor entenda como é que nasce o imóvel até a hora da venda. Tá, então Você entendeu? só para dar um ponto aqui até pra gente organizar, esse que você fala é o próximo workshop que tu vai fazer, Sim. que vai ser que dia? 4 e 5 de abril agora. 4 e 5 de abril. Já Isso. tem local? Lá no Preparatório Alfeiro, na Belo Horizonte, ali perto do Manauara. Perfeito. Então, 4 e 5 de abril, anote na sua agenda, auditório do Preparatório Alfeiro. Que horas, David? Deve começar por volta de 9, terminando por volta das 17. É um sexta e um imersão. sábado. É uma 2 dias de imersão. Na verdade, são quatro períodos diferentes com temáticas diferentes, certo. né? Então, é como regularização se fosse... fundiária, Ok. aí você parte para o registro de imóveis, Tá. contrato de compra e promessa e compromisso de compra e venda que vai ser dado pelo Dr. André Bessa, Uhum. que é um monstro nessa área aqui em Manaus, especialista. E a parte documental, análise dos aspectos jurídicos da parte documental da compra e venda. Então, são 4 etapas. São 4 etapas. Distribuídas em 4 períodos. Vai ser numa sexta, no sábado, é isso? Sexta e sábado. Sexta e sábado. Então, corretor de imóveis, dono de imobiliária, você que está vendo, já chegou aqui nesses primeiros minutos do episódio, coloca na sua agenda. Já tem o valor do investimento ou isso fica para o futuro? Quem quiser, como é que eu posso garantir o meu ingresso, ô David? Você procura o site, né? Tá. A nossa landing page foi criada para essa finalidade, que é o imovelnalei.com.br. imovelnalei.com.br. Já está no ar, já pode acessar, já pode garantir inscrição. Legal. Tem quantidade de vagas? Olha, o auditório tem uma limitação. Certo. Então, se você quer garantir a vaga, bom correr. Legal. Né? E você, corretor de imóveis, você dono de imobiliário, você incorporador que está nos assistindo, isso é muito legal para usar como incentivo para o teu time engajar, usar como incentivo para o seu time produzir mais e isso ser uma premiação, né? E isso faz com que esse movimento educacional que o mercado imobiliário precisa e que a gente tanto divulga e propaga aqui nesse quase um pouco mais de um ano de podcast, isso faz muito sentido para você que ainda não tem esse conhecimento ou para você que já tem e quer reciclar, não é isso, doutor? Se reciclar ou até aprimorar, né? Pois é, poder treinar o seu time, né? Com você certeza. acaba angariando aí um poder de persuasão e argumentação que talvez você hoje não tenha, ou que a gente não tenha. Eu me coloco nesse balde aí, eu acho que conhecimento nunca é demais. E nesse caso, o evento, além de você, vai estar outro doutor fazendo... Sim, doutor André Bessa, que é procurador federal, é professor de faculdade de Direito, curso de Direito. Foi meu professor, inclusive, né? Eu tenho 20 anos de atividade. Então, tem um pouquinho mais, né? Tu imagina que tem um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Legal. Cara, e no caso, Davi, nesse momento, hoje, tu continua, só para mim entender, você continua nessa empreitada como empreendedor sozinho? Ou hoje você já está mais estruturado? Como é que tá essa tua... O que tu imagina que para esse workshop ser diferente dos outros? Para tu lotar essa sala, o que vai ser a diferença? É a indicação? É um apoio maior do mercado imobiliário? Como é que tu enxerga isso hoje? As duras penas, né? Sim. A minha esposa, que ela é médica, mas ela é blogueira, vamos dizer assim, né? Legal. Então, ela tá no mercado, ela fala assim, ela faz curso demais, ela fala assim, quem não tá ponto com, tá ponto fora, né? Tem essa frase, né? Legal.
Então, ela me incentiva muito a buscar esses conhecimentos também da tecnologia, né? Que isso aí, hoje em dia, é o futuro, né? É o presente, na Sim, verdade, sim, né? a gente já tá E vivenciando isso, né? através dela, inclusive, eu busquei justamente o que eu nunca tive, Sim. que foi o apoio tecnológico, o apoio de uma pessoa que entende desse mecanismo do marketing, né? Uhum. De como funciona uma landing page, essas coisas que vão atrair o público, né? Sim. E esse evento ele não está focado agora só no corretor. Tá Então mais a gente vai ter a abertura, ampliou. porque esse evento, na verdade, ele foi um pedido de um amigo arquiteto Legal. querendo trazer engenheiros para fazer esse evento através de uma conversa que eu tive com ele. E aí eu abri o evento. Então eu digo, olha, então eu vou ensinar vocês aonde nasce o Quem imóvel, quer aprender, vai aprender. aonde nasce até a hora que você vende. Uhum. E a partir dessa construção de ideia, criou-se o evento e eu trouxe através da Alessandra, a nossa amiga Ale, né? Que está fazendo essa parte de marketing comigo, está organizando, está Legal. me tirando um peso da cabeça, né? Tá te deixando mais tranquilo. Mais tranquilo. Legal, legal. E nesse caso, o David, esse workshop que tu vai fazer vai ser em parceria, já não é mais só para corretor de imóveis, ou seja, o Sim. público em geral que quer aprender pode aprender. E aí, nesse caso, eu compro o teu ingresso, além da imersão, eu ganho apostila, é certificado, tem isso ou não? É realmente uma sala de aula onde eu vou... Essa foi uma coisa que a gente não chegou a discutir plenamente. O que acontece? Essa questão da apostila, no primeiro momento, quando eu convidei a Lei para participar conosco, já foi um pouco até em cima, que o prazo ficou muito em cima. Muito apertado. É muito apertado. Então, Certo. tipo assim, é muito complicado você fazer um evento sem patrocínio, né? Sim, a gente não com buscou certeza. patrocínio, não tem patrocínio. Então, assim... Ainda, né? Ainda. Uhum. Se Deus quiser, vai aparecer. Então, assim, você produzir apostilas, vamos dizer, vou produzir 50 apostilas. Eu não sei quantas pessoas vão dar no evento, entendeu? Sim. Então, fica um negócio muito assim, a incerteza de um gasto que você pode não ter o fruto Teu da coisa. retorno, né? E hoje em dia, eu costumo fazer diferente do que as pessoas com quem eu estudei fazem. Quando eu fiz o meu curso lá em São Paulo, as pessoas com quem eu estudei, que são excelentes, pessoas maravilhosas, mas me disseram o seguinte, nós não podemos dar a apresentação, porque outras pessoas já andaram pegando nossa apresentação e andaram aproveitando para outras coisas aí. Eu não tenho esse problema, sabe? Eu acho que o sol nasceu para todos. Sim, legal. Então, o que eu faço? Eu geralmente disponibilizo as minhas apresentações para os alunos. Que eu acho até melhor do que a apostila, entendeu? Ali, eu legal. encaminho via e-mail. Ou seja, eu vou pro teu curso, eu vejo a tua aula e eu tenho aquilo ali salvo para a hora que eu quiser reciclar, eu abro no meu computador e vou estudar. Anote, faço as anotações ali, entendeu? Show, uma boa ideia. E assim, é um investimento menos custoso, sim, além do teu tempo, do teu intelecto, né? Que já é o que vale, né? Mas assim, até para hoje em dia. E eu falei de apostila de maneira bem, para a gente deixar bem mastigado isso pro público, que é para justamente eles poderem entender o valor do teu workshop, né? Como tu falou, Fabiano, eu tô fazendo workshop já, é a 4ª edição? Não, o workshop não, os seminários eu fazia seminários focados. Certo. Dá 3, 4 anos eu faço 3, 4 anos. E tu faz mais de um por ano? De 3 a 4 por ano. 3 a 4 por ano? Caramba, então realmente já tem chão aí de didática, né, David? Então, David, dentro dessa tua jornada aí de trabalho, tu falou agora há pouco que tu já teve muitas histórias que tu podia compartilhar, de histórias teoricamente perigosas pro corretor de imóveis, né? Você citou aí o caso do Iranduba. O que mais de curioso tu já viu aí nessa tua trajetória que tu podia destacar aqui pro corretor, para ele, olha, preste atenção para que você não passe por isso? Olha, eu já tive... Engraçado, as pessoas perguntam assim para mim, a quem interessa essa temática, né? Eu digo sempre assim, essa temática era de cunho genérico, porque ninguém mora em caverna. Todo mundo tem uma casa. Um dia tu pode querer vender ou comprar uma casa, alugar, coisa parecida. Então é interessante que as pessoas tenham isso em mente. Eu poderia te contar casos separados de cada temática a serem ofertadas no evento, né? Certo. Então eu vou te contar uma de regularização. Eu recebi certa vez um senhor do Mato Grosso, que foi encaminhado para mim através de um amigo. Nem como é que ele... Aí ele disse o seguinte, olha, eu tô querendo comprar umas áreas num município aí que é problemático. Sim. E quando ele falou município, eu já fiquei com a orelha... Já a orelha levantou, deu um medo já, né? A orelha levantou. Aí, essas áreas é porque eu quero fazer uma dação em pagamento. Às vezes o cara tem aquele débito tributário, ele dá a área em garantia, né? Para eles é vantajoso isso aí. E as áreas custariam para ele 4 milhões e 500. Certo. E aí entra
Que temática? Registro de imóveis. E aí eu falei o seguinte para ele, olha, eu vou te cobrar X para fazer essa análise documental. Não, mas tu não acha que tá caro, não sei o quê. Eu digo, olha, ao final da análise pode não estar caro. Você vai ver que pode não ser caro. Resultado da brincadeira, eram 15 matrículas, não prestava uma. Aí como é que sabe que não prestava? Porque eu sei como é que é uma matrícula, como começa, qual é a origem, eu sei como identificar uma matrícula fanta, como a gente diz na linguagem popular, né? E aí ele falou assim para mim, realmente ficou barato o valor do teu trabalho, porque eu deixei de gastar 4 milhões e 500. Queria jogar no lixo, porque depois que o cara recebesse, o cara ia sumir. E eu, como corretor, como é que eu consigo ver que a matrícula é Fanta? Pois é, essa análise de matrícula, ela é relativamente complexa. Mas assim, dando uma ideia Um panorama geral, assim, bem simples. Sim, Todo imóvel, grava isso, sim. todo imóvel nasce no ente público. Tá. Todo. Se você pegar uma matrícula e ela disser assim, proprietário, registro anterior não há, Algo de errado não está certo. o nada do nada surge, né? Entendi, Não é assim que fala. entendi. Então isso aí já é uma forma de você identificar, Que entendeu? ali tem alguma maracutaia. Eu por assim peguei uma dizer. matrícula recente de uma análise, porque matrículas elas são complexas para analisar quando elas têm muito histórico. Às vezes Muitas páginas, né? ela passa de um para o outro, aí daqui a pouco cria uma outra matrícula, divide no meio, aí tu vai ter que buscar a cadeia de cada uma. É uma confusão. E eu peguei uma matrícula que eu fiz um histórico dela imenso, e ao final eu descobri que a matrícula surgiu de uma enfiteuse. Aí, opa, o que é enfiteuse? Enfiteuse é um instituto jurídico que lá atrás, né, naquela época, bem lá para trás, era dada como se fosse um instrumento de posse que a prefeitura, o governo federal, te dava para que você utilizasse, usufruísse da área, a perder de vista, pagando o que eles chamavam de laudêmio, né? Que era uma contribuiçãozinha, um impostozinho lá. E eu descobri que essa matrícula surgiu de uma enfiteuse. Significa dizer que ele tinha posse através de uma matrícula, mas não era propriedade. Entendeu? E ele estava numa briga feia aqui na Avenida das Torres. Né? Nessa área. E aí acabou que eu digo, olha, a tua briga não tem fundamento. Infelizmente. Vai bater na cabeça na parede e vai voltar. Então, assim, são análises que a gente faz profundas, né? Que evitam, muitas vezes, uma compra errada, né? Evita que você entre numa viagem jurídica que vai te causar mais prejuízo do que você já tem, entendeu? E tempo, estresse, todo o pacote que vem outro caso nisso, bem pequenininho também, mas esse aqui é fantástico. Certa vez eu recebi a ligação de uma aluna, que eu não lembro mais quem era. Eu conto essa história, não sei nem quem é mais. Aí ela deve até ter ouvido essa história de mim. Ela dizia assim, me ajuda, o que foi? Olha só a história. O dono do imóvel havia morrido. E a família queria vender, mas não queria fazer o inventário. Que é uma dúvida que eles têm muito, né? Sim, o corretor tem muito. Eu posso vender o imóvel sem inventário? Pode. Existem meios, né? Aí o que ela me falou? Que encontrou um comprador. E o comprador, o imóvel seria, tipo assim, 320 mil reais. E ele comprou por 180. E esse valor que abateu era para ele fazer o inventário no lugar da família. Sim. Que ele poderia fazer o inventário. Tem os mecanismos. Quando ele foi puxar as certidões negativas do falecido, ele encontrou um débito na Receita Federal de 350 mil reais. Mais caro que o valor total do imóvel. Mais caro que o imóvel, e o imóvel já estava penhorado para ser tomado do cara. E ela se desesperou por quê? Porque eles já tinham vendido, tinham pego o dinheiro dividido entre os familiares. Ela já tinha recebido a comissão? Já tinha recebido a comissão, já tinha gasto. E o imóvel tinha sido penhorado pela Receita Federal, ia ser tomado. Que novela. Como é que resolve isso? Aí eu falei, olha, a resolução só tem um jeito, é o cara inventariar, chegar na Receita Federal, fazer um acordo de pagamento e morrer pagando essa dívida e não vai conseguir mais transferir esse imóvel tão cedo. Entendeu? Caramba, que dor de cabeça. Eu imagino como ela tá agoniada Tudo mesmo. por né? causa de uma certidãozinha que ela não puxou, você entendeu? Na hora certa, né? De fechar o negócio. E é a última fase da venda ali, que é a análise da documentação, que eu já ensinei isso para eles. Mas vem aquela famosa coisa, viu o dinheiro, aí bateu o desespero, né? Sim, sim. E tu pega muito caso também, a gente tem um problema na cidade de que não é uma cultura dos donos dos imóveis querer documentar. Como tu falou lá na frente, lá atrás. Ou por negligência ou por desinformação.
né? Mais por desinformação. Eu também acho que cabe mais a nós Te conto, profissionais te conto um caso dolorido que eu já te contei um de registro, te Aham. contei um agora de documento e eu vou te contar um de regularização. Eu trabalhei no governo do estado por 2 anos, sendo o advogado responsável pelas desapropriações do estado do Amazonas, toda. Era eu que era Tu responsável. chegava lá e tira o cara Sozinho. daí. Não, eu analisava os processos, né? Eu era responsável. Eu que dizia que sim, que não, com as informações que me eram Baseado nas prestadas. informações, né? Aí, quando foram feitos os viadutos da cidade, a maioria deles, as áreas do viaduto e as limítrofes, eu que fiz a desapropriação. Certo. E uma delas me tocou o coração. O que aconteceu? Um rapaz havia pego uma indenização de trabalho e comprou um terreninho Uhum. e construiu uma casinha de boneca. Casinha de boneca, eu falei assim, porque era uma Sim. casa pequena, bonita, Entendi. bem arrumadinha, toda na lajota. Morava ele, a mulher e uma filha de colo. Caramba. E a casa, infelizmente, ela estava no limite de impactação da obra. Ela Do não estava no viaduto. limite do viaduto, ela na impactação, né? Sim, sim. Correndo risco de rachar, de cair. E ela tinha que ser desapropriada. Quando foi feita a avaliação, vamos dizer que a casa dele valesse R$250 mil. Não deu 100, cara, na avaliação. Só porque ele não era proprietário do terreno. Ele não era o proprietário de fato. Ele Do só terreno, tinha posse. só tinha posse. Entendi. Aí Ele veio não aquela tinha pergunta, registrado, né? o coitado sabia disso? Tinha esse conhecimento? Provavelmente não. É nessa hora que eu digo, a quem interessa essa situação? A qualquer pessoa, cara. Sim. Eu falo assim, que como tu falou, a maioria dos compradores ou dos donos dos imóveis, eles não têm de fato esse conhecimento. É Uhum. comum a gente perguntar qual documento o senhor tem? Ah, tá documentado. Qual documento o senhor tem? IPTU, IPTU. o título definitivo, um contrato lá das antigas de compra e venda, de gaveta ali. É muito comum. E aí, por isso que eu falo, é muito mais importante o corretor, que é a categoria responsável por isso, Uhum. conhecer, ter esse conhecimento aí que tu vai proporcionar no workshop, e em vez de a gente esperar que o dono do imóvel tenha esse conhecimento, né? Porque parece bobagem, mas é bobagem pra gente que vive isso no dia a dia, né, Davi? Pro Com dono não é. certeza. Ele, às vezes, a profissão dele não tem nada a ver com esse mercado e ele não tem essa obrigação de saber. A gente Aí tem, quando né? ele quer vender ou comprar, eu acredito assim, as pessoas elas têm a confiança de que o profissional, que é o Vai corretor, cuidar, sim. vai cuidar, vai da te dar maneira segurança, dentro da entendeu? lei, tudo E bonitinho, é por isso que eu exatamente. falei que aquele cara lá do Iranduba, que se diz corretor, para mim, que Aham. tem o conhecimento, quando ele falou que tinha um registro, que eu muitas vezes falo registro, né? E tinha um registro e o título, eu já vi que ele não sabia o que estava São falando, duas você coisas entendeu? distintas, né? E É. ele, às vezes, é mais no embromation do que no fato, Eu no digo, ó, então conhecimento, esse aí não sabe o que está falando e está precisando participar dos meus cursos. Tem que ir no workshop, né? Tem. Entendi. Mas nessa questão que eu tava voltando pro proprietário, o meu cliente, eu tenho um monte de cliente de carteira, David, eu quero colocar nele essa semente de que ele precisa documentar o imóvel, que ele precisa regularizar o imóvel. Ele também pode participar do teu workshop? Claro. Ele vai ter justamente esse beabá de que fazer, de quanto custa, de qual prazo que vai ser orientado nesses 2 dias de imersão, não é isso? É muito comum as pessoas comprarem. Olha, agora recentemente eu tenho casos. Eu tenho escritório advocatício também, né? Certo. Eu tenho casos de clientes que compraram imóveis. Inclusive, eu estou atuando num deles agora. Que é uma coisa que eu digo assim: quando você compra um imóvel, tu tem que saber onde que você está pisando. Uhum. O que tem embaixo dele? É segurança, né? Segurança. Aí, quando ele comprou, ele mandou fazer uma planta. Aí, pegaram o Google Earth, né? Colocaram ali, aí fez a delimitação do terreno no campo e tal, não sei o quê. Eu falei, sim, mas e o que tem embaixo disso aí? Ele, como assim? É só mato. Eu falei, não, o que tem embaixo do documento? Ah, eu não sei. E ele gastou mais de R$1 milhão nessa compra. Caramba. E aí eu fui fazer esse trabalho de campo para ele, através de um pessoal que parceiro também, que trabalha com georreferenciamento, e descobri que ele estava em cima de 2 títulos definitivos com matrícula, né? Identifiquei as pessoas. Um deles a gente vai conseguir regularizar porque a pessoa que vendeu é o dono da matrícula. E o outro é um outro imbróglio feio que ele vai ter que partir para uma uso capião. Então, assim, eu falei para ele, se você tivesse me achado antes dessa compra, na pior das hipóteses, você teria reduzido o valor da compra, porque eu ia mostrar pro teu vendedor que ele estava vendendo uma coisa que não era dele e você ia assumir o risco de comprar. Entendeu? Então, essa falta de conhecimento prévio que as pessoas, infelizmente, não têm,
levam as pessoas a comprarem e venderem muitas vezes o que não é seu. Até porque o imóvel regularizado tem um valor diferente do que não está regularizado, né? Não vou longe, né? A casinha de boneca do cara lá, Pois é, né? valia quase 250 duas mil. vezes menos do que ela valeria se tivesse Sabe quanto foi a avaliação regularizado. da casa dele? 70 mil reais. E aí ele não teve o que fazer, ele Me tinha que cortou sair o coração assim, eu fiquei com assim, mal. sem poder ter o que fazer, cara. Sim, Porque, sim. digo, uma família, uma criança de colo, Sim. o que ele ia comprar com 70 mil reais? Cara? É. No máximo, na melhor das hipóteses, uma entrada em outro imóvel. É. Na melhor das hipóteses, uma entrada num apartamento onde ele pelo menos já teria a segurança de estar documentado e não passar mais E por tu esse sabes susto. que tem uma coisa mais preocupante agora, Fabiano? Vou te falar um negócio aqui, que isso aí serve para as incorporadoras, para o pessoal que trabalha com regularização e com venda de Grande área, empreendimentos, assim, né? Loteamentos, essas coisas. Hoje em dia, a regularização fundiária urbana, que dá o nome de REURB, pela lei, né? Lei da REURB, ela mudou totalmente o parâmetro e o procedimento. Então, quem sabia fazer no passado, esquece. É totalmente outra outro coisa. jeito. É outro nicho, é outra coisa. Que foi o que eu fui fazer lá em São Paulo. Uhum. Então, as pessoas falam assim, eu queria regularizar meu imóvel porque eu não tenho título e tal. Não é mais assim que funciona. Você não recebe mais título definitivo em área urbana. Entendeu? Existe um outro procedimento, existem obrigações do poder público, que a pessoa tem que saber como é que funciona. A regularização é coletiva, ela só é individualizada no cartório. Então, assim, isso aí a gente vai ensinar no workshop. Entendi. Vai ser a primeira temática a ser apresentada aqui, eu que vou apresentar, né? E a gente vai tentar mostrar para de maneira mastigada como é que funciona. Como ele pode ajudar o cliente dele, ou ele mesmo pode fazer... A quem procurar, Sim. como procurar, né? Porque você pode estar em cima de terreno da prefeitura, do estado, da União, né? Mas via de regra, o David, me corrija se eu estiver errado, para o cliente final, é sempre mais vantajoso ou menos trabalhoso ele procurar um profissional especializado, né? Do que ele querer economizar e ele mesmo ter esse trabalho, né? Mas a questão é o seguinte, quando você faz a regularização hoje que é coletiva, a pessoa tem que saber o seguinte, ele pode solicitar, vamos dizer que eu quero regularizar a minha casa, mas eu tô dentro de um bairro, mas a prefeitura não quer regularizar tudo, ela quer regularizar 3 quadras. Certo. Beleza. Eu posso fazer o requerimento sozinho para essas 3 quadras. Ou eu posso fazer pela associação, pela uma cooperativa, ou eu sozinho posso fazer. Como CPF. Como CPF, posso fazer, entendeu? Então, essas coisinhas que as pessoas não sabem. E outra coisa que é muito importante para quem trabalha com compra e venda nessa questão. As pessoas falam assim, eu queria regularizar para vender. Não vende. Sabe por quê? Porque quando você regulariza um imóvel público, você fica com uma responsabilidade através da que nós chamamos de cláusula de inalienabilidade, que é constitucional, de você não poder vender o imóvel por 10 anos para evitar especulação imobiliária. De que adianta o poder público te dar o imóvel e tu daqui a pouco vender o imóvel? Então, tu não precisa do imóvel. Aí, para evitar isso, você fica com esse gravame na matrícula, que é uma cláusula resolutiva, que você não pode vender por 10 anos. Eu sempre digo o seguinte, quer vender? Vende do jeito que está. E quem vai comprar para morar, que regularize. Uhum. Porque depois que você regularizar, você não vai conseguir vender por 10 anos. É porque acho que a gente tem muito isso. A gente mesmo, como corretor, a gente sabe dessa regra, mas via de regra hoje, 90% dos imóveis, mesmo os prontos, são vendidos por financiamento bancário, né? E aí, esse imóvel está regularizado com 10 anos de atraso, né? Ele já devia ter sido regularizado lá atrás. Mas o banco também não vai vender teu imóvel com a cláusula ali, né? Pendente. Ele não vai pegar, né? Não tem como, né? Acaba que fica uma sinuca de bico onde a pessoa precisa negociar à vista, via de regra, e deixar orientado o comprador dessa situação para que ele faça a regularização. A vantagem de quem compra é que você compra mais barato, né? Sim. E aí, na hora de regularizar, a legislação ela trouxe uns benefícios bem legais. Tipo assim, se você ganha até 5 salários mínimos, que é uma grande parte da nossa população, o interior é 95%, né? Mas Manaus também chega a 70%, 80%, né? Até 5 salários mínimos, você tem a regularização gratuita. Entendeu? Então, você não tem despesa para isso. Uhum. E aí vem essa vantagem. Aí você pode comprar um imóvel, a posse do imóvel mais barato, porque você não vai comprar a propriedade, compra mais barato, e você mesmo partir para uma regularização. Para deixar tudo já no teu nome, né? A prefeitura está avançando bem aqui em Manaus sobre isso. Legal, que bom saber. E vamos voltar um pouquinho mais sobre o teu workshop? Sim, sim. Enfatizando, 4 e 5 de abril.
de 9 da manhã às 17 às horas. 17 horas. Na Preparatório Preparatório Alfeiro, na rua Belo Horizonte. Belo Horizonte, quase em frente a, sabe ali onde é o... Vou fazer um comercial agora aqui. Onde é aquela peixaria, como chama? Agora tu Não me tem uma pegou. peixaria aqui na Constantino Neri, perto da rodoviária? Não, Juvenal? Juvenal. Sim. Tem um Juvenal lá na Belo Horizonte. Ah, cara, eu não sabia não. É quase na frente. Então, pronto. Então agora tem É uma um ponto de referência, né? Sim, Uma sim. referência. E além do conhecimento, eu vou adquirir teu workshop, eu vou ter coffee break, eu tenho todo esse... Eu preciso me preocupar com isso, eu vou tomar café lá, eu já vou tomar do café de casa, dá um norte aí pra mim quanto a isso. Se você aguentar, né? Geralmente eu faço coffee break, em todos os eventos que eu tenho feito, a gente faz um coffee break, né? Esse não vai ser diferente. Não vai ser diferente, os 2 dias vamos ter um coffee breakzinho. Legal. Né? A questão do material, como eu vou frisar novamente, a gente vai disponibilizar o material da apresentação. Legal. Para você ter ali no teu computador, para você levar para onde você quiser, sim, né? De fácil acesso. É né? que hoje em dia papel é um negócio que só faz acumular Verdade, né? verdade. Você tem poeira. razão. Então, tá no teu computador, tá no seu celular. Tá no digital, né? Às vezes você tá fazendo o teu trabalho de compra e venda, aí tu teve uma dúvida, pô, tá aqui no meu celular a apresentação, peraí que eu vou dar uma olhadinha. Abre entendeu? no tablet ali. Fica, Até para mostrar pro cliente. Fica mais Né? interessante, Você consegue, entendeu? olha aqui, ó, tá aqui, a gente fez um curso agora, Isso. acabamos de sair de conhecimento novo aqui. E vou lhe mostrar por que eu tô lhe falando isso, ó. Pô, sim, entendeu? sim, já vai estar as leis, já tem alguma Com coisa certeza. que tu vai colocar lá, a gente já consegue usar aquilo ali a como fundamentação, norte, né? Beleza. Então não esqueça, é um compromisso, coloque na sua agenda, repete a página, a landing page pra gente que quer comprar. Imovelnalei.com.br. E o teu Instagram? adv.imovelnalei é o meu Instagram. Então, Instagram para seguir e tirar dúvidas com o Davi. adv.imovelnalei e a página de vendas do workshop imovelnalei.com.br. A memória tá complicada, né, cara? Mas enfim, ainda bem, é pra isso que tu tá aqui. A idade vai chegar. Mano, é PVC, eu falo. Não posso falar o que é o PVC. Depois da pandemia, acho que a gente não consegue lembrar de quase mais nada. Cara, é muita coisa, mano. Aí a memória da gente vai dando esses sustos. Não é mentira, mas, não. meu amigo, todo papo que é bom dura pouco, passa rápido. A gente tá chegando aí a quase 50 minutos aí de episódio. Queria te agradecer a tua presença. A mesa do Café com Corretor, ela é para isso, tá? Ela é para o mercado imobiliário de uma maneira geral. Então, nos próximos workshops, depois volta aí para falar do evento, como é que foi, dá um alô pra gente saber como é que foi a aceitação do público. Conte com a gente como parceiro, porque o Café com Corretor, ele é feito com o intuito de melhorar o mercado imobiliário. Então, embora esse workshop aí já vai ser mais aberto ao público, né? O foco não é só corretor, mas eu entendo que o público do teu workshop, uma grande fatia, deveria ser o corretor de imóveis, com certeza, para a gente qualificar a nossa categoria, qualificar mais ainda a nossa profissão, né? Eu acho isso super importante. A gente trabalha para que isso aconteça. Então, conte conosco e a mesa é sua. Quando você quiser voltar para trazer novidades, fazer um workshop diferente ou tiver alguma participação especial, alguma coisa assim, conta com a gente aí pra gente poder divulgar e ajudar aí nessa tua empreitada para melhorar o mercado imobiliário de uma maneira geral. Até porque você é advogado do direito imobiliário, não é isso? Com certeza. Quer deixar um recado aí, fazer o último convite? Essa é a tua câmera, meu amigo. Dá uma moral aí pra gente. Eu quero aproveitar, inclusive, você falou assim, olha, volta aqui para falar como foi. Não vou voltar para falar como foi. Você vai lá com a gente. Legal, sim. Eu falo, Você é nosso convidado, né, Ale? Beleza, show de bola. Tá convidado para nos prestigiar lá, participar conosco. E eu quero deixar esse recado aqui para você, profissional do direito imobiliário, seja você corretor, engenheiro, arquiteto, incorporadoras imobiliárias, corretores de imóveis, venha estudar. Sim. Que essa é a única coisa na vida que ninguém te toma, é o estudo, o teu conhecimento. Né? E eu tenho certeza que o teu cliente, com o conhecimento, ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu tô resguardado, eu tô no local certo, eu tô trabalhando com a pessoa certa. Tô em boas mãos, né? Tô em boas mãos, entendeu? Sim, quem concordo. tem conhecimento, dizem a frase, quem detém conhecimento vai dominar o mundo, né? Sim, tomara. Então, nunca... tem uma frase que eu coloco no finalzinho do meu material que é assim, aprendizado não é custo, é investimento. Sim, né? Concordo. Então, vem, participa com a gente, vai lá. Pode ser que você diga assim, olha, poxa, eu não estou no momento financeiro legal para participar, mas eu acredito que a plataforma te possibilite você fazer no cartão de crédito, parcelamento, entendeu? Perfeito. E eu acho que é a oportunidade única, ímpar, porque a gente, quando quer adquirir conhecimento aqui em Manaus, a gente tem que sair de Manaus. Via de regra, a gente tem que sair, de verdade. Né? Mas tem muito curso online. Quem gosta de fazer curso online? Eu não gosto.
Eu não tenho paciência para curso online. Cara, eu gosto, mas eu confesso que o presencial tem muito seu valor. É, porque Tem o seu você tem valor. como perguntar ali na E hora, a é troca, interativo, a troca, entendeu? você vai falar com outras pessoas, como tu falou, vai ter engenheiro, vai ter arquiteto, Sim. né? Vai ter, de repente, cliente final querendo aprender, e aí você troca ali, você é visto, você marketiza isso para você. Tem um monte de benefícios, além do conhecimento, que o Com curso online não certeza. traz. Fora as No parcerias que surgem, Pois né? é, no online, no máximo, eu vou fazer um print da tela. Ali não, a gente faz foto, a gente faz vídeo, a gente tá lá presente. Olha, de marcando todos os meus presença. eventos até hoje, eu tenho parcerias com corretores. Eu Pronto. levo o cliente para eles me E trazem vice-versa. clientes. Legal. Então, isso aí é impagável. Com certeza. Então não esqueça, coloca na agenda 4 e 5 de abril o workshop do Direito Imobiliário, 2 dias de imersão com o doutor David, com o doutor Bessa, André Bessa, falando do mercado imobiliário, uma esteira para você aprender a regularizar seu imóvel com 4 etapas. Vem com a gente, não fique de fora. E a gente agradece muito a tua audiência. Obrigado pelo teu like, obrigado pela tua inscrição e a gente se vê na semana que vem. Valeu!